Eu vou iniciar a gravação e vou fazer a transição. Boa noite de novo. Olha só, agora estou pelo OBS e estou gravando. Então, aqui na tela do OBS, esse campinho aqui grava, no qual depois eu vou disponibilizar isso daí lá no YouTube da RCC Catalão, tá? Então, vamos começar. Eu vou abrir aqui para vocês uma outra tela. Vocês vão ver todo mundo aqui participando. E agora eu vou trazer a tela da apresentação que eu vou começar conversando com vocês. Bom, nesse momento agora, talvez eu não veja vocês, mas depois vocês podem estar tirando dúvida comigo. A ideia é a seguinte: como melhorar a live do grupo de oração? Aqui eu vou falar um pouquinho das possibilidades, mas introduzindo o seguinte: um versículo bíblico lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como que nós vamos fazer isso nesse momento? Levar o evangelho no momento de pandemia, no momento em que a gente tem que ficar todo mundo dentro de casa, que a gente não pode sair, mas há de nós uma exigência, porque nós não podemos deixar a chama apagar. Nós que estamos aqui fazendo isso daí, né, seja no nosso ambiente profissional ou no nosso grupo de oração, nós temos sim uma responsabilidade de estar fazendo essa interlocução com as pessoas, de levar essas pessoas a ter um momento melhor, até mudar o foco, né? E hoje é atual essa expressão, ide por todo mundo. Mas como? A gente então tem que começar a mudar a nossa cultura do Pentecostes. Eu pergunto a vocês, diante desse novo cenário, como podemos semear a cultura de Pentecostes? Ou seja, como nós podemos levar a chama do Espírito Santo para as pessoas, sendo que nesse momento agora a gente tem vivido esse momento de pandemia, um momento difícil, um momento no qual nós estamos assim passando por situações tão críticas, né? Cidades que estão tendo que fechar, as pessoas com medo, e o medo faz com que às vezes a pessoa se retraia, que não tenha condições às vezes de ter coragem, de dar um passo à frente, dar um passo a mais, né? Então hoje nós vamos ver como essa frase pode ser atual para nós dentro do cenário e através, né, de uma evangelização no qual nós vamos levar aqui a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, tá bom? Então a internet para nós ela tem como um ambiente de missão. E essas tecnologias, né, de informação e comunicação, ela tem transformado a nossa forma de viver. No momento que a gente estava ali no início da conversa, eu disse que eu sou de uma geração no qual tem passado por a transição. Aí eu sei aqui que tem alguns também que fazem parte de uma geração talvez até um pouco antes da minha, né? O professor Almira, Ivone, o Euler, que faz parte quase da minha geração. Mas eu tenho certeza que esses componentes que eu estou mostrando aqui, todos já viram ou até já utilizaram, né? A câmera fotográfica analógica que tinha lá o filme para a gente poder passar, né? Rebobinar aquele filme ali. Esse telefone preto aí na minha casa tinha um telefone quase desse jeito, só porque o lado de casa era vermelho. Desse aqui, ó. Walkman, nossa, mas como era bom esse Walkman, né? Você colocava a sua fita cassete, né? E essa fita cassete tocava o lado A e o lado B. Era uma maravilha. Aí depois já veio evoluindo, né? Já tiveram as câmeras. Essa câmera, essa daí já é uma mais moderninha, né? Porque antigamente você tinha uma bem maior. Depois a gente tinha aqui a agenda. Eu me lembro que a gente anotava o nome de todas as pessoas do grupo de oração numa agenda para poder ligar para as pessoas, né? E logo depois, então, surgiu o computador. Então, o computador ali, por volta da década de 1980, final de 80, início de 90, surgiram os computadores. E o computador, você tinha lá o 486, né, movido a DOS, aí depois veio o 586, depois veio o Pentium, né? E hoje a gente já tem a geração dos Is, né? i7, i5, i3. Isso vai fazendo com que a gente evolua. Mas aí a pergunta é a seguinte: será que todos esses equipamentos aqui hoje se resumem em um só? Resume sim, né? Hoje a gente tem na palma da mão. Por isso que no início da apresentação eu falei para vocês assim, olha, você está acompanhando por onde? Pelo computador ou pelo celular? Então muitos aqui me disseram que estão acompanhando pelo celular e devem estar vendo então essa apresentação pelo celular. Aí a pergunta é a seguinte: as distâncias são vencidas, a velocidade é cada vez maior e o tempo é agora, meus irmãos. Ou seja, hoje não tem distância mais. Exemplo disso, o nosso grupo de oração, nós temos tido pessoas participando, por exemplo, de Sete Lagoas, de São Paulo, de várias cidades diferentes de São Paulo, né? De várias cidades do estado de Goiás. Isso tudo graças a essa distância que é vencida hoje.
Nós fizemos esses dias um momento muito interessante no nosso grupo de ação, que foi um arraiá virtual. Então as pessoas se sentiram ali, quem estava em casa preparou sua pipoca, né, e pôde participar com a gente. Então foi um momento muito bacana, muito legal mesmo, né? Depois, se vocês tiverem oportunidade, entra lá no Facebook do Grupo Sagrada Família e veja como nós organizamos isso daí. Aí eu pergunto para vocês, o mundo virtual faz parte da nossa sociedade e da vida da maioria das pessoas, sim ou não? Hoje, as crianças já nascem desse jeito aqui, ó. É um bebezinho que pega o celular. A minha menininha, por exemplo, de 7 anos, quando ela era pequenininha, ela passava o dedo na tela do celular já para poder virar a página. Isso daí nos coloca diante de uma nova pergunta. Diante desse novo, entre aspas, ambiente, como podemos semear a cultura de Pentecostes? Veja, eu estou trazendo uma comparação. Nós estávamos em um momento de pandemia e agora um novo ambiente. Como que nós podemos, então, semear essa cultura de Pentecostes? Lá em 2011, no Encontro Nacional de Formação, foi motivado a gente a fazer as lives, a começar essa cultura de transmitir os grupos de oração, alguns momentos, né? Mas ali já se falava nas chamadas netiquetas, ou seja, é a etiqueta da internet. A gente, como nós estamos à frente, né, seja de novo do trabalho, ou seja ele de um grupo de oração, nós nos tornamos pessoas que precisam ser policiadas, ou nós precisamos nos policiar o tempo todo, para que essa cultura que nós falamos de Pentecostes, né, que seja preciso, então, a gente semear, mas trazendo uma boa educação no ambiente virtual. Eu não posso ali falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, né? Eu preciso sim ter condições de saber como esse ambiente virtual se comporta. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas, né, que foram passadas lá no ENF, né, sobre o mundo virtual e como representar bem a nossa fé dentro desse mundo virtual. Primeira coisa, cuidado, não replique todas as informações que você recebe. Esse momento agora está chovendo de informação, né? A gente tem informação de tudo. O pessoal coloca lá 1001 coisas que a gente tem que ver, que a gente precisa compartilhar, que um político A fez isso, que um padre B falou aquilo. Muito cuidado. Sabe por quê? Nós somos servos fiéis da obra do Senhor. Então nós não podemos e não devemos falar e fazer qualquer coisa. Nós precisamos ter cuidado com as informações, muito respeito e zelo com essas informações. Segundo ponto, sobre assuntos que tratam de doutrina e fé, certifique-se da fonte e embase suas ideias. O que quer dizer isso, meus irmãos? Nós temos que tomar cuidado. Esses dias até o Heitor postou lá no Instagram, né, uma coisa lá que eu achei bastante interessante e muito propícia para o momento, né, onde o pessoal de uma determinada pastoral ou movimento da igreja compartilhou uma frase que foi dita por uma pessoa que simplesmente abomina Jesus. E aí, como é que a gente faz uma situação como essa? E foi compartilhado como se a frase fosse de Jesus Cristo, pensa. Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber embasar as nossas ideias. O que é uma fonte importante e segura? Por exemplo, eu vou entrar no site da Canção Nova e vou ver, por exemplo, uma formação da Canção Nova, saber o que se diz lá por determinado assunto, né? Vou buscar no catecismo essas ideias e cuidar para que a minha ideia seja embasada e de uma fonte segura. Cuidado ao repassar mensagens religiosas. Ô meu irmão, a gente tem que ter cuidado com isso daí. Eu, particularmente, tem hora que eu tenho preguiça de participar de grupos de WhatsApp. Por quê? Porque o pessoal vive mandando para mim aquelas mensagens que chega num grupo e puff, manda para todo mundo. A gente tem que cuidar, sabe por quê? Porque à medida que a gente começa a mandar isso daí, as pessoas ficam com receio, né? Ficam com medo. Não, mas que cara chato, né? O tempo inteiro mandando aquilo lá. Então a gente tem ambientes corretos para isso. Então você, por exemplo, eu particularmente, a minha rede social, eu cuido dela, eu não fico postando o tempo todo coisa só da igreja, né? Apesar que assim, então você não sou sim, tenho um amor enorme, mas o meu testemunho, a minha forma de conduta pessoal para aqueles que me conhecem, vale muito mais do que uma foto, às vezes, que eu coloco na rede social. E quantos casais já não se encerraram por causa de uma rede social, ou quantas pessoas já não, você vê a imagem dela feliz da vida, mas ao mesmo tempo depois ela fica triste, né? Você vai ver, eu conheço mesmo algumas youtubers por aí, que elas simplesmente, você vê elas alegres o tempo todo, né?
pela rede social, mas quando você vê pessoalmente, você vê a tristeza no olhar da pessoa, né? Não brigue e seja educado. Nossa, meus irmãos, isso aqui é uma coisa que eu tenho que dizer a vocês. Como eu tenho ficado chateado de ver algumas situações nas redes sociais. De discussão, de briga, de bate-boca. Para que isso? Nós temos que semear a graça de Pentecostes. E quem está ungido pela ação do Espírito Santo tem sabedoria e não briga com as pessoas em rede social. Mas o que isso tudo nos remete hoje? As chamadas fake news. Né? Quantas mentiras que tem por aí nas redes sociais? Nós precisamos nos embasar nas coisas que nós falamos. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias nós fizemos uma conversa, no momento lá no Instagram, em que nós tratamos ali sobre o Amoris Laetitia, que é uma carta escrita pelo Papa Francisco, no qual ele fala sobre a família. Mas no olhar que nós trouxemos um profissional para falar sobre isso. E esse profissional, ele trouxe o conhecimento na parte que lhe cabe. E nós fizemos o link dessa conversa através da fé católica, né? E houve uma interpretação errada em alguns momentos. Então a gente precisa ter, né? As pessoas precisam conhecer, a pessoa precisa ouvir para depois fazer o veredito dela. Bom, o que mais que a renovação coloca para a gente? Esse ponto aqui eu quero destacar para vocês. Em nome de quem você está falando? Prestem atenção. Nós, enquanto líderes ou participantes de um determinado movimento, nós temos que zelar porque tudo que nós falamos pode ter um impacto diferenciado na vida das pessoas. Então a gente não pode chegar lá, a gente não pode brigar, a gente não pode discutir por causa de política. Isso daí, infelizmente, muitas pessoas têm deixado levar por essa emoção. A gente tem que tomar esse cuidado. Em nome de quem? Né? Nós temos que zelar, porque o movimento nosso, ele tem cartas sempre colocadas agora pelo nosso coordenador nacional, Vinícius Simões, em que ele traz para nós alguns nortes da renovação carismática. Tá? Então, em nome de quem você está falando? Saiba empregar a linguagem carismática. Muito cuidado. Por exemplo, quem não conhece, quem está assistindo uma live nossa, e você vira e fala assim, olha, o Senhor, aquele homem está pegando fogo, é a chama do Espírito Santo. Aí eu quero abrir um parênteses aqui e contar uma historinha para vocês. Lá em Goiânia tinha um padre que eu conheci que ele tinha ele tinha queimado quase 80% do corpo. Ele estava em oração e ele dormiu, bateu na vela que estava na frente dele, a vela queimou a cortina caiu sobre ele, e naquele momento que a cortina caiu sobre ele, queimou todo o corpo dele. Aí nós fomos fazer uma oração com esse padre, né? Um amigo nosso, e o nosso amigo falou, padre, eu queria cantar uma música para o senhor. Qual música? Aquela assim, ó, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima. Pensa num constrangimento que nós ficamos. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente está fazendo uma live, que muitas pessoas vão acompanhar, da linguagem carismática, porque nós não podemos chocar também as pessoas, né? Ou esclarecer antes de utilizar a linguagem. Não minta, seja fiel em tudo que você vai falar, porque a mentira tem perna curta, meu irmão. Então nós precisamos trazer aqui a veracidade sobre a nossa vida, os nossos testemunhos. Não navegue na internet durante o expediente de trabalho. Olha, isso daqui é uma coisa que a gente tem que policiar muito, né? O ambiente de trabalho é o local de trabalho, então deixe para fazer. Por isso que nós estamos fazendo aqui essa formação no período da noite. Eu estou de férias, né? Apesar de ter trabalhado hoje, mas eu estou de férias. E hoje eu tive tempo para poder preparar tudo isso aqui para a gente conversar. Zele pela privacidade dos seus contatos. É aquilo que eu já havia falado, né? Não manda qualquer coisa, né? Manda às vezes perguntando como está, é melhor do que mandar uma figurinha, né? Oi, meu irmão, como você está? Hoje o WhatsApp nos permite mandar imagem, nos permite gravar um áudio, fazer tipo um podcast, né? Então zele pelos seus contatos, né? Aí vem ligado a isso daí, seja ético com seus bancos de dados. Não passe, por exemplo, o contato das suas pessoas para poder qualquer um mandar a mensagem. Saiba, né, a quem você vai direcionar, então, esse contato. Então, quais são as principais redes sociais que nós vamos aqui conversar um pouquinho? Eu trouxe aqui 5 redes sociais, existem mais, mas aqui eu vou apresentar 5 para vocês, tá? Dentro dessas 5 redes que eu vou apresentar, a gente tem aqui, então, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e o Twitter. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre o Facebook. O Facebook, ele é a rede social, vamos dizer assim, mais antiga, se pode dizer que existe antiga, né? Mas é a rede social em que nos permite, por exemplo, fazer uma live simplesmente cadastrando o nosso e-mail, o nosso número de telefone
e ele permite que a gente faça já uma live direto. Ou seja, ali eu tenho uma abrangência muito maior. Por muito tempo foi a rede social, e ainda é, né, com o maior número de inscritos. Ela traz uma maior abrangência e impacto, para vocês terem uma ideia. A outra rede social é o Instagram. Aí, deixa eu voltar no Facebook. O Facebook, então, te permite fazer uma live até 4 horas de live direto. Mas 4 horas de live, né, meu irmão? Ninguém merece, né? É muito tempo. Então é bom fazer, às vezes, uma pausa, né? O Instagram já tem um perfil diferente, ele tem uma interação maior, apesar de não ter o mesmo impacto de abrangência como tem o Facebook. Mas o Instagram, ele tem uma particularidade. Por exemplo, ele te permite uma live de 1 hora no máximo, e essa live de 1 hora no máximo, ela permite até 2 pessoas interagir. Ah, mas eu consigo fazer uma live, por exemplo, utilizando o OBS? Sim, através do InstaFeed. A primeira live é de graça, as demais você paga $1 por cada uma das que você vai fazer. É interessante o Instagram? É, mas para assuntos mais curtos, não às vezes para uma live de um grupo de oração no qual você precisa interagir um pouco mais com as pessoas, né? Aí foi aquela fala do Micael no início, né? Mostrando ali um pouco de como foi diferente essa questão, né, de mudar do Instagram para o Facebook. O YouTube, eu diria que é a mais popular, ou melhor, é a mais... que permite, por exemplo, qualquer pessoa acessar, não precisa ter conta Facebook nem Instagram. Né? Então o YouTube, ela permite que a gente faça as lives com o OBS sem ter 1000 pessoas inscritas. Porém, se eu quero fazer uma live só com o celular pelo YouTube, eu preciso de ter 1000 pessoas inscritas. Aí o nosso canal, por exemplo, da RCC Catalão, depois que terminar vocês vão lá, lógico, curtir o canal do YouTube da RCC Catalão, porque vai estar disponível isso aqui lá. Nós tínhamos 944 pessoas até agora há pouco. Então não chegamos em 1000 ainda, já temos 2 meses, né? Mas o YouTube, ele é popular, permite a pessoa conectar pela Smart TV, apesar que os demais também, mas não precisa ter conta. Então isso é uma grande vantagem que a gente tem do YouTube. O WhatsApp te permite você mandar vídeo, permite você mandar áudio, permite mandar foto, permite fazer ligação para determinado grupo de pessoas, mas o WhatsApp, nesse ponto para live, ele não funciona, mas é uma forma de evangelizar. É uma forma que nós temos um grupo de oração aqui, que é o grupo que a Feliciana tem coordenado, lá da Capela São José Operário, e que lá ela tem feito uma espécie de podcast. Ela grava pregações de mais ou menos 30 minutos e manda para todas as pessoas que estão no grupo de oração, né, no WhatsApp do grupo de oração. E por fim nós temos o Twitter. Twitter de frases curtas, tem um número determinado de caracteres máximos, né, que daria para a gente poder criar o Twitter, por exemplo, para lembrar as pessoas, olha, hoje tem grupo de oração. Hoje tem uma live do grupo Jesus ao Senhor, tem uma live do grupo de oração Jesus Misericordioso, né? Então a gente pode também atingir essas pessoas. Hoje então eu vou perguntar, como eu posso fazer uma live? Eu vou dar 3 exemplos hoje. O primeiro exemplo é o uso do smartphone, né? Só o smartphone. O uso do smartphone com a mesa de som. Aí onde a gente vai começar a discutir cada um deles pausadamente, aí eu vou sair desse slide e vou passar para mostrar para vocês aqui fisicamente. E o uso da webcam e computador. Lógico que cada uma dessas aí que a gente vai passando, vai melhorando a qualidade das nossas lives e ao mesmo tempo vai ficando mais caro, né? Então a gente tem que ver até que ponto o nosso grupo de oração dá conta disso daí. Bom, o primeiro passo então é como fazer uma live. Já expliquei que nós temos essas redes sociais, as que permitem fazer live ao vivo, Facebook, Instagram, YouTube, dessas que eu estou mostrando aqui para vocês. Com o OBS, você consegue fazer Facebook e consegue fazer YouTube. De novo, o Instagram eu preciso do InstaFeed, que é como se fosse uma porta dos fundos que eu vou entrar no Instagram, né? Então isso daí me permite, deixa eu só aqui, parece que tem alguém querendo entrar na sala, só um minutinho. Já volto aqui. Aqui. Vamos continuar aqui então. Bom, então vamos lá, continuando. É a forma mais simples, né? O uso do smartphone. Até eu vi uma foto da Ivone, que eu queria ter pego essa foto da Ivone e colocado aqui, mas eu tinha que pedir autorização da Ivone primeiro, por isso que eu peguei a foto da minha esposa, né? Para ficar mais fácil. Mas é a forma mais simples da gente fazer as lives, né? Basta eu conectar e já começa, principalmente pelo Facebook, né? Hoje eu acredito que quase a totalidade dos nossos grupos de oração tem Facebook. Requer uma conexão boa de internet, porque a conexão da internet ela vai refletir na qualidade da imagem.
Vocês vão ver a imagem travando, vai ver resolução ruim. Isso tudo em função da baixa conexão, da baixa velocidade da internet. Então, eu quero fazer uma live. Eu consigo fazer pelo 4G? Sim, consegue. Só porque a gente tem que tomar cuidado para ver se o sinal está chegando bom. Se o seu celular tem uma captação boa de 4G, isso tudo faz diferença. Para vocês terem uma ideia, minha esposa temos o mesmo modelo de celular. O meu celular pega a internet melhor que o dela. E é o mesmo modelo. Bom, importante, verificar o áudio, né? Existe um programinha que depois eu vou passar para vocês mais para frente aqui, que ele te permite você verificar se o áudio do seu celular está bom. Então, quanto mais distante você ficar do celular para poder fazer sua live, mais baixo vai ficar. Então eu vou pegar uma caixa de som e vou colocar lá e vou virar para o lado do meu celular. Aí você pode arrebentar mais ainda o áudio, né? Pode ficar péssimo ao invés de melhorar. Através do celular também, eu posso fazer uma evangelização por mensagens. Talvez você hoje está participando aqui e não tenha aquele dom de ficar na frente do celular. Mas tem um dom poético para escrever mensagens, para mandar para as pessoas, muito bonito, que toca o coração das pessoas. Então, com o celular também, nós podemos gravar e transmitir ao vivo. Eu posso gravar e fazer o upload depois. Aí o YouTube, o Facebook me permite fazer o YouTube. O Instagram permite lá através do IGTV lá também fazer isso daí. Então, quando passa de 1 minuto, ele manda para a TV, né, do Instagram, que é uma oportunidade bacana também da gente fazer. Bom, aqui então falando do uso do smartphone, tá? Vamos ampliar um pouquinho mais agora. É o uso do smartphone e a mesa de som. Eu vou sair aqui da tela, vou passar para outra tela aqui. Vocês conseguem me ver agora, todo mundo? Deixa eu abrir um aqui para eu ver vocês. Espera aí. Paulinho, boa noite, Paulinho. Tudo bem? Tá conseguindo me ver bem aí, Paulinho? Liga seu microfone e fala um oi para mim. Seu microfone está desligado, Paulinho. Liga ele aí no celular. Agora. Tá me ouvindo bem aí, Paulinho? Muito bem, mas o importante mas eu cheguei. Não é assim que a música fala? Gabriela também, Pai Jesus, Gabriela. Seja bem-vinda. Que bom, eu fico feliz de vocês estarem aqui. Vocês estão me vendo aí pela tela, não tá? Tá? Então vamos continuar. Eu vou mostrar agora aqui para vocês, a gente parou então nessa parte em que eu falava aqui sobre a formação então do uso do smartphone. Vamos voltar primeiro do celular aqui. Deixa eu voltar aqui para essa tela. Todo mundo consegue ver minha mesa de som aqui, não consegue? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui então. Eu quero passar então a ver o meu smartphone. Eu vou mostrar o meu smartphone para vocês. Deixa eu voltar para outra tela aqui para ficar melhor. Aqui, ó. Esse aqui é o meu smartphone. Se eu ligar meu smartphone aqui e começar a transmitir, todo mundo vai me ver. Se eu colocar lá no Facebook, lá no Instagram, nós vamos poder interagir, vamos poder curtir. Só porque ao passo que eu vou distanciando de mim o celular, o áudio dele vai ficando pior. E se eu não tiver uma boa iluminação e uma boa internet, como eu disse, tudo cai por terra, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Bom, quando eu vou falar então para usar o smartphone ligado a uma mesa de som, eu creio que todas as mesas de som, todos os grupos de oração, seja ele às vezes numa capela ou na matriz, por exemplo, tem uma mesa de som disponível. Então é possível a gente fazer isso daí. Então quando eu mostro aqui a mesa de som, eu quero mostrar para vocês alguns outros componentes. Por exemplo, essa plaquinha que está aqui, todo mundo consegue ver aí? Deixa eu tirar a luz dela aqui. Ó. Essa plaquinha é uma plaquinha de som. Essa plaquinha de som, ela vai ser conectada no meu celular. Porque se vocês observarem, todos aí que estão participando pelo celular, se tiver com fone de ouvido, fala, Paulinho, você quer perguntar? Sim. Não, você não vai me ver não, você está vendo a mesa? Não? Você está pelo celular. Você faz o seguinte, você vai tirar, dá 2 cliques aí, porque você vai ver a minha apresentação. Talvez é porque está fixado. Se você tirar o fixado aí, você vai conseguir me ver. Conseguiu? Então tá bom, vamos lá então. Essa plaquinha de som aqui, ó, deixa eu chegar mais perto. O celular nosso, pessoal, ele tem o áudio e o vídeo juntos, né? O áudio e o microfone juntos, né? Então a gente precisa, para conectar o nosso celular, nós vamos precisar de uma plaquinha como essa daqui. Ou se não, uma outra opção, né, às vezes quem tem o iPhone,
usa essa daqui, ó. Depois eu vou mostrar o preço de cada uma dessas componentes para vocês terem uma ideia, tá? Então nós vamos precisar, basicamente, de um cabo chamado RCA, que é esse cabo aqui, ó, que tem essas duas pontinhas, e do lado de cá é um P2, tá? Então tá aqui, ó, o cabo P2. Esse cabo RCA, ele vai sair no out tape da mesa de som, aonde a saída, lembra que você vai sempre out que nós vamos procurar. Então você vai conectar lá no out, na saída do tape da sua mesa de som, e nós vamos precisar então da plaquinha. Essa minha plaquinha caiu no chão hoje, quebrou, então ela não vai estar funcionando direito, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que funcionaria. Outra coisa que precisa para conectar essa plaquinha é um cabo chamado cabo ODT, que é esse cabo aqui, ó, que ele vai conectar aqui o USB e aqui a entrada para o celular. O meu celular é um da Samsung, então ele utiliza esse outro aqui, que é aquela entrada universal que eles têm chamado agora, né? Então como é que ficaria? Eu vou parar o microfone aqui para poder conectar para vocês verem. Só um minutinho. Observem aqui que ao passo que eu liguei aqui o celular já com o meu ODT e também com a minha plaquinha, ficou vermelhinho. Todo mundo está vendo aí? Quando ela ficou vermelhinha assim agora eu vou vir com o cabo, né? O cabo, ele vai ser conectado então, essa entrada P2 que eu tenho aqui, ele vai entrar na parte do microfone. Vai ficar isso aqui, ó. Então vai sair da mesa de som, vai ligar no meu celular e agora eu consigo captar o áudio da mesa para fazer a transmissão com o celular e a mesa de som. Por que é bom isso daqui? Porque isso aqui você vai jogar lá o teclado, você vai jogar o violão, os microfones. Isso daqui facilita para que você possa captar uma qualidade melhor de áudio. Qual o cuidado que a gente tem que ter com isso daqui? A gente tem que ter o cuidado porque esse áudio ele é mais sensível, então ele pode rachar, né? Pode ficar aquele barulho rachando, né? Isso daqui faz com que a gente às vezes sinta aquele barulhão, né? Chega como se estivesse batendo no teto ali, estralando um pouco mais, né? Então existe um programinha que eu vou passar para vocês daqui a pouco, que você pode baixar no seu smartphone e testar isso daí, tá? Então a conexão fica desse jeito. Então eu vou ter lá a mesa de som vai entrar no meu celular e vai ficar assim, ó. Então consigo transmitir, tá? Sem dificuldade nenhuma. Deixa eu voltar aqui agora para mim. Paulinho, agora você me vê, Paulinho, aí agora? Ah, muito bem. Então assim, pessoal, eu vou voltar para a apresentação aqui para mostrar para vocês. Alguma dúvida? Ficou claro essa forma de conexão? Se tiver dúvida aí, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, sem problema algum. A gente está aqui para poder já ir fazendo, aos poucos, esclarecendo para vocês. Tranquilo? Então vamos lá, vamos ver então o preço das coisas, que é o que também nos interessa, né? Ver preço das coisas é bom, né? Não sei vocês, mas eu tenho hora que preciso ver o preço das coisas. Bom, vamos lá então. Deixa eu voltar para a tela. Primeira coisa então que a gente tem que ter é o celular, né? O celular, praticamente hoje todo mundo tem, principalmente esses que estão aqui participando comigo, né? Todo mundo aqui já tem isso aí. E esses aqui são os equipamentos que a gente vai precisar. Veja, a mesa de som, creio também que a maioria dos grupos de oração deve ter a mesa de som. Mas uma mesa de som, por exemplo, de 2 canais, aí ela vai ter a saída que a gente precisa, RCA, ou depois eu vou mostrar um outro cabo que eu tenho aqui também, que é possível utilizar ele, que é um XLR com saída fêmea, né? Que eu vou, inclusive está aqui na apresentação, que é esse cabo aqui de baixo, ó, tá? Pode ser utilizado também. Só porque esse daqui ele é mais fácil de vocês encontrarem, aí em qualquer cidade você vai encontrar. Bom, mas a mesa de som ela custa em torno de R$450, né? Essa aqui de 2 canais, essa mesa aqui é interessante porque algumas hoje já tem a conexão que ela sai USB, então ela já manda direto para o computador, aí não precisa da placa de som, né? Já conecta direto no computador, essa é uma outra vantagem. Bom, a plaquinha que é essa que eu mostrei para vocês aqui, ela custa em média R$13, né? Então é uma plaquinha baratinha de som. O cabo OTG, eu falei ODT, mas é OTG, né? USB, ele custa em torno de R$20. O ring lights, que é essa aqui com a iluminação, porque a iluminação faz diferença, pessoal. Com a iluminação melhor, vocês vão ver que a qualidade da imagem fica outra, né?
Só porque esse tripézinho eu acho ele caro, ele custou de R$120. O cabo RCA macho ele sai por volta de 15. E esse cabo P2 fêmea XLR aqui, ele sai R$25, com 2 metros mais ou menos. Então esses componentes aqui seriam então nesse momento necessários para você fazer já uma live com o som melhor, utilizando o smartphone e a mesa de som. Sem pensar nesse momento em nada demais, né? Então se eu somar tudo aqui vai dar por volta aí de 600, não dá isso tudo não, é 600 e poucos reais, 690. Nossa, mas é caro, meu grupo de oração não tem condições. Nós temos uma caixinha de som que a gente liga o microfone. Bom, perfeito. Talvez essa caixinha de som sua tenha uma saída daquela que eu mostrei RCA. Se essa caixinha de som tiver uma saída RCA, você já consegue conectar na plaquinha de áudio, que é essa daqui, e mandar para o seu celular. Então você também consegue fazer com uma caixinha de som simples, utilizando o cabo RCA, a plaquinha de áudio, o cabo OTG e conectando no seu celular. Tá? Então isso daí já torna possível a gente compreender um pouquinho melhor. Tá? Qual é o cuidado que a gente precisa ter então nesse momento? O cuidado maior que a gente precisa ter é para o som não rachar, né? Então a gente precisa ter uma condição de fazer aí uma regulagem de som. Eu trouxe um exemplo aqui da mesa de som para vocês verem que é essa mesma mesa que eu estou fazendo com aquele outro cabo. Então é um cabo XLR que sai, conecta aqui na minha plaquinha de áudio e ela conecta no celular. Eu vou soltar o videozinho aqui que eu fiz para vocês verem, tá? Ver se vai dar certo. Ah, não travou, não tá dando. Aqui, ó. Então eu estou mostrando para vocês aqui, né, um cabo XLR fêmea que entra conexão P2, tá? Isso, só para vocês terem ideia, é uma outra opção que a gente tem aqui, tá? E aqui é o programinha que eu vou falar para vocês, chama Lexis Audio Editor. Então, se você quiser anotar aí, Lexis Audio Editor. Por que isso aí é interessante? Porque você vai ligar, vai testar seu som. Se vocês observarem, vai ter uma faixa, em que essa faixa aqui a gente precisa observar, né? Isso aqui é o som quando ele está com a qualidade boa. Se ele ultrapassar esses limites aqui, vai rachar a sua live na hora que você estiver fazendo lá no Facebook, no YouTube, né? Seja ele onde for, tá? Bom, aqui já é a transmissão por computador. Deixa eu voltar aqui então. Eu quero mostrar para vocês aqui. Todo mundo me vê aqui de novo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui também para a gente poder fazer com o computador, tá? Para fazer com o computador, alguns equipamentos daqueles que eu mostrei são comuns, né? Então nós vamos ter aqui, por exemplo, o uso da mesa de som, né? O uso de alguns cabos. Aqui no caso eu vou mostrar como que eu estou conectando o meu computador. Aí depois eu vou voltar lá para que vocês possam enxergar, tá? Então aqui ó, para vocês terem uma ideia, tirando essa parte aqui do celular, vou até tirar ele daqui para não confundir vocês, tá? Aqui eu estou tirando o celular daqui para não confundir. Aqui a gente tem a mesa de som. Eu estou entrando aqui, nesse caso, hoje, eu estou usando só um microfone. Então eu estou entrando no microfone aqui Canon. Aqui eu tenho um microfone que eu estou utilizando, que é um microfone sem fio. Esse microfone aqui é um microfone excelente da Kadosh, se alguém que depois quiser comprar, tá? Não estou fazendo propaganda não, mas é bom o microfone. Vem com 2, então ajuda bastante. O microfone então entra na mesa e aqui eu estou mandando a saída, uma saída auxiliar para essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha, deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem ela. Ela tem uma luzinha, então atrapalha um pouco. Essa plaquinha é chamada de Guitar Link. Essa plaquinha ela me permite fazer a interface da mesa. Essa mesa aqui é uma mesa mais antiga, então ela não tem saída, por exemplo, USB que vai direto para o meu computador. Então por isso que eu preciso disso aqui. Então eu estou utilizando um cabo P10, que aí ele sai P10 da mesa e entra P10 aqui também. Essa aqui é uma desvantagem desse sistema, que ele só tem entrada P10. Ó. Eu poderia utilizar um XLR com entrada também P10 aqui nesse sistema. Essa plaquinha aqui, ela custa por volta de 80, 85 reais, para vocês terem uma ideia, né? Então é uma plaquinha que viabiliza mais a gente estar fazendo isso daí, tá? Sem emenda, isso, Euler, bem lembrado. Essa plaquinha, se tiver emenda no cabo, por exemplo, eu quero fazer um alongador de cabo. Não, faz um cabo inteiriço que sai da mesa de som e vai até a plaquinha. O Euler lembrou bem que a gente tentou essa semana aí, tinha um cabo com emenda,
ou colocando uma extensão, né? E não funcionou. Então, essa plaquinha aqui é R$80 e ela manda para o computador, tá? Então, veja que basicamente é uma evolução, que eu saí daquela lá do celular e agora estou com essa plaquinha aqui e a partir dessa plaquinha ela vem para o computador, tá? Então eu vou voltar aqui de novo para a minha apresentação para mostrar para vocês como que ficaria, quais equipamentos eu precisaria para isso daí. Vou voltar para ela aqui. Ó, então, a transmissão pelo computador. Eu precisaria do notebook, aí uma especificação de uma configuração mínima, um notebook i3 com 8 GB pelo menos, né? Ele já está salgado, porque o dólar andou subindo esses dias, por volta de R$ 2.700, mas creio que talvez alguém do grupo de oração possa ter. Aqui nós montamos, no primeiro momento, cada um foi cedendo uma parte, eu emprestei o computador, o Fred emprestou a interface de áudio, o outro emprestou o webcam, nós conseguimos uma doação de um webcam, né? Então tem um notebook. O notebook ele vem conectado da mesa e o notebook vai ter o programa que é o OBS, que é esse que a gente está conversando aqui um pouco sobre ele, tá? Então a mesa de som já passei para vocês, aí entra o webcam. A webcam, se você puder comprar um webcam, por exemplo, Full HD, é excelente. Mas aí entra um detalhe, né? O Facebook e o YouTube, eles transmitiam com uma resolução pelo menos 720p. Né? Então o YouTube transmitia HD, né? Que a imagem ficava linda, né? Você jogava para televisão e tudo mais. Em função dessa quantidade de live que tem sido feito, caiu a velocidade ou a qualidade para 360p. Isso aí, então se eu tiver uma câmera HD, já resolve minha vida. E a câmera HD ela vai custar aí por volta de 150, 130, dependendo de onde você procurar, né? Eu coloquei essa Full HD aqui porque essa maior que vocês têm me visto aqui com a qualidade melhor é essa Full HD. Aqui está mostrando a mesa de som para vocês, ela é HD. Então a Full HD custou R$400, essa que a gente tem aqui, e essa HD custou R$180. Então nós precisaríamos também de um tripé para suporte da câmera. Aí é o seguinte, eu trouxe duas possibilidades. Ou a interface Behringer, que é essa daqui, que custa R$750, ou essa interface que é o Guitar Link que eu mostrei para vocês. Veja, eu preferiria utilizar essa interface aqui da Guitar Link, de R$750 para R$85. Né? Vale a pena, não mudou em nada a qualidade do nosso áudio, pelo contrário, o áudio ficou a mesma coisa, né, Euler? Então a gente tem aqui um custo bem menor, né? Então, se a gente olhar aqui, para vocês terem uma ideia, né? Então eu tenho lá o notebook, tem a mesa, começa a ficar caro, mas a qualidade da transmissão é outra. Agora, o software OBS, eu preciso dele para poder transmitir pelo computador? Sim, o OBS é um software livre, né? Então a gente tem que aproveitar enquanto ele está livre aí para poder utilizá-lo. Mas eu poderia utilizar ele com o meu celular? Pode. Você consegue fixar o seu celular, tem uma forma lá, você consegue ver vídeos no YouTube, que ensina você a ancorar o seu celular no OBS. Inclusive o grupo de jovens, né? Depois o Heitor pode até falar, explicar para vocês, eles têm utilizado dessa forma. Não é isso, Heitor? Heitor, você está por aí? Isso. E eu utilizo o OBS, né, Heitor? E manda pelo celular. Então é possível a gente fazer. Então já diminuiríamos um pouco mais o custo, não tendo nesse momento que comprar o webcam, tá? Então, vem. Pode perguntar, Almir, fica à vontade. Pode também. Pode, mas aí eu vou explicar isso daí. A GoPro, qual que é a diferença? Né? Quando a gente faz pela GoPro, por exemplo, ou até mesmo, por exemplo, uma Canon, dessas que a gente tem por aí, né? Eu até ia pegar uma Canon aqui para trazer para vocês, para mostrar, mas ela não está aqui do meu lado. Mas daqui a pouco eu peço para a Heloísa trazer aqui e vocês vão ver. Qual que é a diferença, Almir? A gente precisa fazer chamada captura de tela. Porque para o reconhecimento de uma câmera dessas, né, com resolução melhor, como a GoPro, uma Canon, a gente precisa ter um aplicativo. Aí a gente abre o aplicativo pelo celular, pelo computador e faz a chamada captura de tela, que é uma opção que o OBS tem. Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês aqui, ela é uma captura de tela. Então eu estou capturando lá a minha tela e estou projetando aqui para vocês, que eu poderia fazer, por exemplo, com a GoPro ou uma Canon. Ficou claro, Almir?
Então, como Oi, pode perguntar. Oi, Lucília, pode perguntar. Isso, tem essa opção. Tem que ver o modelo, né? Excelente. Precisa ver só o modelo, Lucília. Tem alguns que não permite ainda. Isso, tem que ter. Muito, né? Muito mesmo. É verdade, tem razão. Boa intervenção, boa intervenção. Vamos continuar aqui então, que eu vou continuar mostrando para vocês mais algumas opções. Mas, pessoal, fique à vontade em perguntar, porque o momento é esse aqui da gente trocar ideia. A ideia aqui não é que eu sei tudo, não. Eu quero justamente isso daí, promover essa discussão, tá? Aqui é a tela do OBS, né? Então, eu vou compartilhar um pouquinho aqui a tela do OBS com vocês. Deixa eu só permitir aqui a pessoa que está pedindo para entrar. Eu já volto. Aqui. Eu vou compartilhar a tela do OBS com vocês aqui. Essa aqui, então, é a tela do OBS. Todo mundo está vendo a tela do OBS aí, pessoal? Tá? Eu não estou vendo aqui. Sim, né? Então tá bom. Essa aqui é a tela do OBS, né? A tela do OBS, ele permite a gente fazer aquilo tudo que eu mostrei. Vou voltar aqui na minha transmissão. Ó, boa noite. Essa câmera aqui que eu estou falando para vocês, ela é Full HD. Então ela me permite, por exemplo, o OBS me permite fazer aqui essa barrinha, me permite escrever meu nome, né? Eu posso, por exemplo, pegar um vídeo e colocar um vídeo de um testemunho ao longo da minha fala. Me permite trazer imagens, colocar imagens, rolagem de texto. Como a Lucília disse, né? Eu posso conectar, às vezes, uma câmera para funcionar como webcam. Eu posso colocar um celular ancorado. Isso daqui tudo a gente tem que fazer. Então, isso aqui, por exemplo, essa parte que vocês veem aqui do template, isso aqui eu preparo, por exemplo, lá no PowerPoint, que nem todo mundo tem alguns editores mais sofisticados, né? Então, eu preparo lá no PowerPoint e trago para cá. Salvo na extensão PNG e faço o Chroma Key, né? Não sei se vocês têm visto aí, o Chroma Key virou febre por aí, né? O pessoal colocando estante de livro atrás, né? Fazendo 1001 coisas ali. Então, o Chroma Key tem sido um negócio muito interessante. Então, aqui a gente permite. Eu coloquei o logo da Renovação Carismática, né? Então, aqui eu coloco meu nome. Cansei, vou mudar o nome do pregador, né? Eu venho aqui, deixa eu ver aqui onde é que está meu nome, só para eu poder apagar. Apaguei meu nome, tá vendo? Eu quero colocar uma outra coisa, um outro texto ali. Aqui eu vou colocar aqui, ó, um logotipo da RCC aqui em cima, todo mundo tá vendo? Acendi ele só para vocês verem, né? Isso daí tudo me permite fazer com o OBS. Então eu vou voltar meu nome. Eu quero fazer uma transição agora de cena. Ó, de novo, estou utilizando outra câmera. O que me permite isso daí? No momento de distanciamento social, você pode colocar o Ministério de Música num canto e vocês, o pregador ou quem vai conduzir oração, por exemplo, está em outra posição, né? O que você vai utilizar? Você vai utilizar, às vezes, um cabo de extensão de HDMI para poder conectar. Um detalhe importante, né, que a gente até descobriu também apanhando. Quando a gente utiliza duas webcams que são da mesma marca, mesmo modelo, o software, o OBS, ele dá incompatibilidade com elas, tá? Então, reconhece, mas dá um trabalho danado para poder reconhecer. Então, assim, o OBS, ele tem aqui, eu vou dar uma instrução bem rápida do OBS, depois, se alguém quiser um pouco mais de detalhe, a gente pode marcar uma segunda formação para poder se falar só sobre o OBS, que a gente também foi fazendo e aprendendo aqui um pouco na marra, né? Então eu fiz uma abertura, tá aqui a abertura que eu tinha feito anteriormente. Eu quero colocar uma musiquinha na minha abertura. Deixa eu colocar aqui, ver se vai aparecer a musiquinha para vocês. Não, porque eu mudei o canal, eu mudei ali onde está a pasta onde estava a música, né? Então não vai aparecer. Bom, mas aqui o OBS ele tem essa tela, que é a chamada cenas, onde nós vamos criar a cena, por exemplo, cena 1, cena 2. Eu amarro a cena ao número de câmeras que eu tenho. Por exemplo, essa aqui é a câmera 1. Dentro disso aqui, aí depois eu vou jogar aqui nas fontes o que eu quero. Então ele me permite texto, me permite colocar vídeo, me permite copiar a tela,
trazer imagens, né? Por exemplo, eu vou colocar uma imagem aqui que é do Arraiá nosso. Eu tirei do Arraiá aqui, mas essa aqui é outra imagem. Eu posso colocar uma imagem aqui. Eu quero colocar um logo, tirar o logo. Então isso tudo me permite aqui dentro do OBS, tá? Então essa parte aqui é a parte que eu faço as cenas e onde eu adiciono as fontes. É muito intuitivo. Essa parte aqui é onde a gente tem que tomar cuidado, que é a parte mixer de áudio. Esse mixer de áudio, se eu abrir as configurações aqui, deixa eu abrir as configurações. Abrindo as configurações aqui em saída, em áudio, desculpa, né? Em áudio vocês vão ver que aparece várias coisas aqui do áudio e eu preciso selecionar o fone ou a fonte que vem. A minha fonte, que é aquela do Guitar Link que eu mostrei para vocês, é essa daqui. Então eu copiei e abri ela só para esse dispositivo auxiliar do microfone. A parte que vocês estão me perguntando, eu até desliguei aqui, que eu preciso até ligar. Por exemplo, é essa daqui, ó, áudio desktop. Quer ver? Agora vamos fazer o seguinte, alguém faz uma pergunta aí para mim, para poder ouvir o áudio, que depois vai estar gravado, mas vocês vão ver a barrinha mexendo aqui. Deixa eu pedir para alguém aqui. Lucília, faz outra intervenção aí. Conta para mim de novo da webcam aí. Da câmera. Desculpa, Weber, o que você precisa? Fala para mim de novo da câmera, só para eu poder mostrar aqui que agora eu estou gravando seu áudio. Vocês vão ver a barrinha do áudio que vai do desktop, que é essa interação que eu estou fazendo com ela. Fala aí, Lucília. Então, é a utilização, né, da câmera como webcam. Hoje, várias câmeras você consegue conectar ela via USB, né, no computador, e ele capta a câmera como se for a imagem, desculpa, como se fosse uma webcam, geralmente com excelente qualidade. Isso, tá vendo, pessoal? Então aqui eu copiei o áudio. Agora, qualquer um de vocês que abrir da agora para frente, a gente vai conseguir ouvir a pergunta, tá? Antes não estava travado. Bom, por que eu travei? Porque às vezes pode ter uma replicação do meu próprio áudio, aí pode dar microfonia. Isso daqui a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu falo, se vocês observarem quando eu estou falando, está chegando no amarelo. Se chegar no vermelho, igual chegou agora, racha o som. Isso na minha gravação não é legal. O que eu tenho que fazer então? Às vezes você tem lá no seu grupo de oração um pregador que é mais empolgado, né? Tipo o Gabriel lá, né? Do Jesus é o Senhor, dos jovens lá, né? Gabriel é empolgado. Gabriel, se você deixar, ele vai falando. Não é assim, Micael? Cadê o Micael? Tá aí, Micael? Alô? É de jeitinho, tem que ter cuidado com o Gabriel, viu? A barra vai no vermelho rapidinho. Vai no vermelho, então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, essa regulagem do som, ela é feita onde? Ela é feita aqui na minha mesa de som. Por exemplo, a minha está saindo aqui do canal 1 auxiliar, então não vai ser nessa regulagem daqui que eu vou fazer, ó. Ela vai estar nessa regulagem daqui. Então, o auxiliar 1, por exemplo, que o meu está conectado no auxiliar 2, então o meu que está fazendo é esse daqui, ó. Se eu aumentar, vocês vão ver que chega lá no vermelho a minha barrinha. Então eu preciso diminuir o áudio para ficar no máximo no amarelo, esse áudio. Isso daí faz uma grande diferença na hora que você está fazendo a live, para não rachar isso daí, para o som chegar com qualidade, tá? Então voltando aqui, vou mostrar de novo aqui a tela do OBS. Aqui a parte de transição de imagem, vocês viram que a minha faz uma transição de uma cena para outra, como se estivesse diminuindo e aumentando, né? E essa daqui é a parte onde a gente faz as transmissões. Então eu vou mostrar aqui como que configura rapidamente. Aqui eu clico em configurações. Ela vai abrir para mim aqui a configuração geral, tá? Essa configuração eu vim aqui na parte de transmissão. Aqui quando eu abro a transmissão, ela me permite aqui todas as que tem vinculado com o OBS. Por exemplo, tem o YouTube, o Mixer, o Facebook, o Restream, o Twitter, e pode também aqui nesse personalizar, é onde a gente entra com o link, por exemplo, lá do InstaFeed, né, que eu tinha comentado para vocês. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, Facebook, para poder mostrar para vocês. Aí, quando eu coloco Facebook, eu vou obter chave. Aí o Facebook vai abrir para mim aqui. Eu vou mudar lá para outra tela para vocês verem. Deixa eu trazer para cá que vai ficar mais fácil. Então, aqui. Vou sair daqui só para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. O Facebook vai abrir isso aqui, criar stream. Quando eu coloco em criar stream, eu vou criar. Aí uma coisa importante, você tem que estar logado ou na sua conta ou na conta do grupo de oração. Se você é administrador da conta do grupo de oração, vai abrir assim para você compartilhar na sua linha do tempo. Não. Você vai colocar compartilhar em uma página que eu gerencio.
Isso daqui, né, demora um pouquinho, mas vai aparecer as páginas que você gerencia. Por exemplo, eu gerencio Fé em Deus, o Grupo Sagrada Família e a RCC Catalão. Quando eu clico na RCC Catalão, por exemplo, ele vai obter a chave para mim, que é o que eu preciso levar para lá para o OBS. Aqui é a chave, ó. Essa daqui é a chave que eu vou copiar e levar para o OBS. Aqui, lógico, você vai preencher, por exemplo, o título, Grupo de Oração ao Vivo, né? E esse grupo de oração ao vivo é o que você vai transmitir lá para as pessoas, tá? Então deixa eu abrir de novo a configuração aqui para mostrar para vocês. Aqui voltando na transmissão, esse lugar aqui é onde você já copiou a chave, vem, traz a chave para cá e cola, coloca aplicar e ok. Bom, a partir daí eu vou iniciar a transmissão. O Facebook tem uma diferença. Quando eu coloco iniciar a transmissão aqui, eu não me recordo se eu copiei a chave, eu acho que não. Mas quando você coloca aqui, ó, iniciar a transmissão, ele vai iniciar a transmissão aqui ao vivo comigo. Ó. Então ele vai aqui, ao passo que eu clicar aqui, iniciar a transmissão, ele já começa a transmitir. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque se começa a transmitir e está aberto, por exemplo, o nosso microfone, né, você tem lá as pessoas conversando, a gente tem que tomar cuidado, né, porque senão qualquer bobagem que a gente falar ali às vezes pode nos comprometer, né? Então, isso daí é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, tá? Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui então. Aqui, deixa eu voltar lá no meu Facebook, né? Lá no meu Facebook está transmitindo lá agora. Ó. Deixa eu voltar aqui no Facebook. Aqui, ó. Eu não iniciei a transmissão. Clico aqui em iniciar a transmissão. Qual que é a diferença que você tem que tomar cuidado? O YouTube, automaticamente, quando você pede a chave, ele já começa a transmissão. Então você tem que tomar esse cuidado muito grande para que na hora que você começar a sua transmissão ali, as pessoas não ouçam o que você está falando e tem que ser rápido para copiar a chave, tá bom? Eu vou interromper aqui a minha transmissão, nem comecei, para falar a verdade, né? Mas já vou interromper aqui. Bom, aqui é o módulo Estúdio. Eu prefiro usar esse módulo Estúdio. Vocês estão vendo aqui agora, foram abertas duas janelinhas, né? Tá todo mundo vendo aí duas janelinhas, sim ou não? Por favor, alguém responda. Sim. Duas janelinhas. O que é interessante nisso aqui, ó, pessoal? Observem que essa janela aqui é a janela de preparação e essa daqui é a janela de transmissão. Então, quem vai estar vendo, vai estar vendo essa janela de cá. Não está vendo essa aqui, não. Né? Então, por exemplo, eu quero preparar uma segunda cena. Nossa, olha lá, ficou errado aquele negócio meu. O que eu vou fazer? Não, eu vou escrever aqui, né? Por exemplo, escrevi aqui, a formação e tal, e faço a transição. Agora eu posso editar nessa outra tela, que está do meu lado esquerdo, e vai estar transmitindo, aqui está do lado direito. Observem lá minha mão. Ó. A que está transmitindo é essa. Então aqui eu posso mexer no que eu quiser. Por exemplo, eu vou diminuir o tamanho da minha imagem. Vou trazer para cá, ó, só para vocês terem ideia. Quando eu faço essa transmissão aqui, é essa tela aqui do meu lado direito que vai ficar ao vivo. Então as pessoas viram a minha transição. Por exemplo, eu quero esticar a imagem, mas na mesma imagem que estava. Observem que eu estou esticando essa daqui e a de lá permanece do mesmo jeito. Deixa eu só abaixar aqui para não ficar... Agora, essa daqui que o pessoal está vendo ao vivo. Isso aqui facilita demais a nossa vida e é muito bacana, sabe? Isso ajuda muito mesmo. Bom, para poder a gente voltar, deixa eu voltar para o módulo aqui único, para vocês me verem maior, tá? Mas basicamente, pessoal, isso daqui é uma das coisas que ajuda muito a questão da transmissão nossa melhorar a qualidade da nossa transmissão. Eu quis trazer aqui hoje, vou abrir um pouquinho agora, que já está bem avançado da hora já, mas eu quero abrir aqui um pouquinho para a gente poder conversar, responder algumas perguntas, né? Eu vou encerrar aqui essa parte, vou voltar para a transmissão aqui da nossa... Deixa eu até colocar minha câmerazinha aqui de volta para vocês me verem por aqui, né? Vamos lá, vamos abrir um pouquinho agora. Deixa eu só concluir aqui então, antes da gente abrir, né? Concluir aqui a minha fala dos slides, né? Para a gente poder finalizar. Aí vem a pergunta, é a seguinte, para a gente poder finalizar essa minha apresentação. Quais são os desafios, os nossos novos desafios, pessoal? Será que a gente pode ficar parado? Ou será que nós temos condições de fazer algo melhor agora?
diante do cenário que a gente viu. Lógico que o que eu vou propor para vocês aqui daqui a pouco é um desafio, né, que vocês já vão ter que fazer. Mas, ao mesmo tempo, agora a gente já consegue melhorar um pouco a qualidade das nossas lives, vendo, por exemplo, o que precisa, quais equipamentos, que essa era uma grande dúvida que eu tinha no primeiro momento, né? Quais equipamentos que eu preciso, por exemplo, para fazer a minha live com qualidade? Isso daí eu não tinha, não sabia, não fazia a menor ideia de como é que faz, o que eu precisaria, né? E hoje a gente consegue ter já, então, a partir disso daqui, essa possibilidade da gente abrir uma discussão melhor, né? E eu vou trazer para cá a tela de vocês, e eu gostaria que vocês também aparecessem aí, né? Quem puder ligar o webcam e tiver alguma pergunta, a gente já vai conversando aqui em tempo real. Eu agradeço a paciência de vocês e espero que com essa apresentação comece a despertar em vocês essa necessidade e a vontade de fazer umas lives aí com boa qualidade. Estou aí aberto. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Ô, Weber, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, quando, igual você sugeriu, né? Mostra o Ministério de Música lá no cantinho, depois mostra a imagem do pregador, né? Ou quando se faz a adoração ao Santíssimo, né? Tem alguns grupos de oração que tem a presença do Santíssimo, mostra o Santíssimo, depois mostra aquela pessoa que está conduzindo o momento. Mas para eu fazer essas duas imagens, eu tenho que ter duas câmeras, ou o programa OBS me permite mudar as imagens? Na realidade, o ideal é que você tenha duas câmeras. O OBS te permite você mudar de câmera, como eu fiz aqui, né? Se você ver, eu estou com 3 câmeras aqui, né? Eu estou com essa câmera aqui do computador, eu estou com 2 webcams, uma virada aqui para mim, que eu conversei com vocês, e a outra aqui em cima da mesa de som. Né? Essa transição que eu estou fazendo aqui, né? Vamos de novo aqui, ó. Vocês não estão me vendo agora porque eu encerrei, né, na realidade aqui. Mas assim, o que a gente precisa fazer? Nessa transição que a gente faz, se você tiver 2 câmeras pelo menos, ajuda bastante, viu, Gabriela? Então, assim, uma você deixa, por exemplo, o que a gente tem feito? Nós temos feito a celebração agora na nossa paróquia, nós utilizamos 2 câmeras. O Euler está aqui, me ajuda bastante lá, e uma pessoa vai movimentando a câmera. Então, enquanto eu jogo a cena para uma câmera, a outra câmera movimenta. Então, o tripé ajuda muito isso. Você consegue dar um giro nela 360 graus, sabe? Mas, assim, o ideal para o OBS, para você não ter problema, ou para ter um melhor entendimento e atender as expectativas, o ideal é que você tenha pelo menos 2 câmeras. Atendi a sua pergunta? Sim, eu entendi. Tá bom, Ou então. isso podia fazer uma outra live igual essa que você fez, explicando o OBS. Foi muito esclarecedor, muitas coisas que você falou aí. Eu já tinha até falado pro Mikael já, né, Mikael? Da gente fazer uma segunda depois para quem quiser participar também para falar só sobre o OBS, né? Algumas dicas importantes aí do OBS. Obrigado, viu, Gabriela? Oi, Heber. Oi, fala aí. Quem tá falando é o Ayrton? Ayrton. Fala aí, Ayrton. Pergunta, será que daria para usar uma câmera e um celular para, no caso dela, ela perguntou sobre uma câmera só, às vezes a pessoa tem uma câmera e tem um celular, será que consegue? Consegue sim, Ayrton. Você tem uma forma de fixar o celular. Aí você pode cabear o celular, né? Você coloca lá um USB no celular, você consegue fixar ele. Até tem uns vídeos no YouTube lá que ensina a fazer isso daí. Então é bem bacana, viu? Dá para fazer, se tiver uma webcam ou até 2 celulares dá, mas aí você faz captura de tela, tá? Porque o celular em si, conectado diretamente no computador, diferente da câmera, como a Lucília comentou, diferente da câmera, o celular não faz esse reconhecimento automático não, tá? Respondi, Ayrton? Perfeito. Obrigado. O Acris está perguntando se esse material vai ficar gravado. Eu estou gravando aqui, Acris, depois eu vou disponibilizar lá no YouTube da RCC Catalão, tá? Para a gente poder mostrar isso daí. Os slides também, se vocês quiserem, depois eu mando no e-mail de vocês, não tem problema nenhum não. Heber. Oi, Lucília. Só para complementar a pergunta dele, por mais que o celular ele não funcione igual a câmera como uma webcam, vamos falar assim, quando a gente faz a captura de tela, mas mesmo com a captura de tela, você ligar o celular USB no computador, a qualidade da imagem melhora do que ficar só via Wi-Fi. Sim, melhora, só para complementar. Melhora bastante, porque via Wi-Fi, pessoal, que a Lucília está falando, ele vai conectar, mas utilizando o número da rede de vocês, o IP. Então ele faz a conexão via IP, aí faz remoto. Você pode ficar um pouco mais longe,
né, e fazer essa transmissão. O que eu tenho feito para fazer transmissões, por exemplo, igual hoje, né? Hoje o professor Almir e o Wellington tiveram comigo numa transmissão que a gente fez. Um professor estava no Rio de Janeiro, o outro estava em Goiânia, eu aqui na minha casa, o Almir em São Luís dos Montes Belos, o Júlio na casa dele. Nós utilizamos esse espaço aqui, que é essa sala, o Meet, né? E eu consigo fazer a captura da imagem específica das pessoas que estão falando e jogar aqui no OBS, com a qualidade de som que fica muito boa, tá? Então, isso daí é uma coisa que facilita bastante. Melhor do que utilizar, por exemplo, o caso de transmissões distantes, você pode utilizar, como a gente está fazendo aqui, um ambiente como esse. Então, você teria duas possibilidades, né? Você utilizaria a webcam, ou o celular, desculpe, né? Com o IP da rede que você está, ou o celular conectado via cabo, ou ainda você pode utilizar um ambiente como esse daqui. Eu, particularmente, prefiro esse ambiente porque ele é mais rápido. Só vai depender da conexão de vocês aí. Então, hoje mesmo a gente transmitiu. Depois, se vocês quiserem, eu até passo o link da transmissão de hoje para vocês verem como é que ficou. Tá? O Acris falou que ele não entendeu ou não peguei uma resposta quando alguém perguntou sobre a câmera GoPro. A GoPro, Acris, na realidade é o seguinte, você pode utilizar ela vai ter um programinha que você vai abrir e você faz a captura de tela, tá? Então pode utilizar a GoPro também. É isso daí que o Almir até perguntou, né? E é possível sim. Dá uma qualidade muito boa de imagem, tá? Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Weber, aqui, Mikael, aqui, ó. Fala, Mikael. Lá no grupo, o Heitor, a gente consegue fazer a questão de colocar o celular para virar a webcam pelo Wi-Fi, igual você falou, né? Isso. Aí, a internet aqui de casa, ela é muito boa, sabe? Aí dá para fazer, se for ver lá no nosso vídeo lá, a qualidade é boa, porque a gente tem dificuldade, a gente não conseguiu comprar um cabo que fosse do celular até a mesa, porque fica longe um do outro, sabe? Uhum. Que a mesa fica de um lado, né, e o celular fica do outro. Então, aqui pra gente, deu muito certo fazer o celular como webcam sem fio, né? Aí você não tem o fio que te impeça, sabe? Mas é igual você sempre tá falando, tem que ter uma internet muito boa, né? Tem. Aí, e deu muito certo mesmo. A qualidade da internet, pessoal, é tudo, viu? Então, isso ajuda muito mesmo. Aqui na paróquia na São Vicente, a gente tem uma internet boa, só porque nós tivemos que cabear. Então, nós fizemos um cabo aí, exageradamente, de 60 metros, né? Então, o cabo chega até onde a gente instala o computador, né? E a partir daí a gente faz a transmissão. Então, ficou R$60. É ótimo, viu? Fica muito bom. Então, a qualidade da imagem, né, qualidade de imagem, áudio, isso ajuda muito, lógico. E também o processador do computador pesa, viu, pessoal? Aqui em casa a gente tem 2 notebooks. O meu é um i5, o da Heloísa, minha esposa, é um i3, só porque é sem memória RAM. O dela não consegue transmitir o que o meu transmite, então isso tudo faz diferença, tá? Acima de 100 metros perde muito dado, viu, Acris? Realmente você tem razão. Pessoal, mais alguém? Alguma observação? Algum comentário? Heber. Fala, Marcelo. Eu queria só acrescentar uma coisinha, igual você falou aí da internet, é que geralmente o que faz parte realmente para a gente fazer uma transmissão é a taxa de upload, né? Isso. Que engloba duas taxas, download e upload. O que é extremamente importante para usar é o upload, então a gente tem que verificar como que está, né, atualmente, a nossa taxa para fazer uma boa transmissão, né? A minha daqui de hoje, para vocês terem ideia, como eu disse no início, o upload dela é de 35 a 40, né? Mega. Então, o upload dela é excelente. Hoje mesmo, quando a gente foi fazer a transmissão da reitoria, até falei pro pessoal, eu vou ficar em casa, meu computador aqui, eu falando com vocês, está cabeado, né? Por quê? Para poder justamente conseguir esse upload de imagens, né? Eu queria ter transmitido aqui ao vivo, já lá no YouTube, mas aí eu fiquei com medo de fazer muita coisa nova sozinho aqui, né? Que o Heitor até se dispôs a vir aqui para casa, mas eu falei, não, Heitor, pode deixar que eu acho que hoje vai dar certo fazer aqui, que eu testei uma forma aqui e eu acho que vai dar legal. Mas isso aí que o Marcelo alertou é bem importante, pessoal. Taxa de upload, tá? E também rapidinho aqui, Weber, para você verificar se está boa realmente essa taxa, ela significa 10% da velocidade da internet, né? Isso. Aí só você fazer esse cálculo simples e fazer um teste, né, na internet, coloca lá teste de velocidade no Google, aí você pode fazer o teste. Aí você confere se está de acordo. Isso é importantíssimo, pessoal. Qualidade da internet. E luz, né? Iluminação também, né, Marcelo? Iluminação manda muito.
Não adianta você estar lá com o equipamento tudo top de linha se tiver tudo escuro, né? Hoje, na hora que a gente começou aqui, o Ayrton tava... Eu falei, Ayrton, abre o seu computador aí. Aí o Ayrton abriu, tava tudo escuro. Ele falou, não tô nem me enxergando, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Vai fazer uma live lá na sua casa, né? Ah, não, vou transmitir lá de casa mesmo. É bom, mas a gente precisa efetivamente trazer luz também. Colocar iluminação, né? Você pode trazer uma luzinha de fundo, né? Isso tudo aí faz uma grande diferença. Mais alguém, pessoal? Alguma questão, mais alguma pergunta? Weber, aqui, Micael, aqui, ó. Fala aí, Micael. Eu só queria falar assim que, como a gente falou do alcance, né? Se a gente pudesse aconselhar, mais uma vez aconselhando aqui, que fizesse pelo Facebook a live do grupo de oração, né? É igual o Weber falou, se for um texto, alguma coisa assim, mais curto, pelo Instagram é uma boa opção. Agora, se for um grupo de oração e tal, a grande, assim, a melhor parte do Facebook é que você consegue compartilhar, né? Aí se você colocar, vamos supor, você é coordenador de grupo, você, né, nem que você não seja, você vai fazer uma live, aí você manda para os seus servos entram, e cada um dos seus servos se compartilhar, aí que o alcance aumenta, sabe? Porque as nossas lives, você vê, tá alcançando até lá no Rio de Janeiro, né? Que a Isabelle, o Facebook dela, quase todo mundo é do Rio de Janeiro. Então, na última live que a gente fez, tipo assim, quase 50% era lá do Rio de Janeiro, sabe? Por causa do compartilhamento, né? Se você compartilhar, o alcance vai longe. Isso é importante que o Micael falou, lembrando assim, ó, o Facebook, ele dá uma abrangência maior hoje, por causa do número de pessoas que tem. O Facebook, automaticamente, você entrou ao vivo, ele manda para todo mundo que está no Facebook. Por exemplo, o YouTube não. O YouTube, apesar de ser uma plataforma que a gente não precisa ter conta nem nada para assistir, o YouTube só vai alertar aqueles que estão inscritos no canal. Né? Então você vai lá, conecta no YouTube e vai mandar para aqueles que estão inscritos no canal. Já o Facebook não, o Facebook manda para todo mundo, ele tem uma abrangência maior. Aí uma diferença importante que o Micael até citou, o grupo de oração no Facebook, ele traz para a gente um maior impacto, né? E sem contar que o Instagram com 1 hora ele cai. Na realidade não cai com 1 hora, cai com 59 minutos e pouco. Né? Então ele não cai com 1 hora. A gente tem que ter esse cuidado, porque assim, e outra coisa, lembrando, aqui não é mais um grupo de oração só, é um grupo de oração que você tem que interagir com as pessoas que estão ali curtindo, que estão escrevendo, pedindo oração, né? Muda um pouco o contexto. Não é igual se eu estivesse lá na frente falando e ninguém interagindo comigo. Né? A gente precisa dessa interação, as pessoas gostam de ouvir o nome dela, você falando assim, olha, Micael, fala aí seu testemunho, né? Euler, estamos aqui rezando pela família do Euler, né? A Gabriela mandou um oi, Gabriela, tá mandando um oi para Lucília. Isso é importante, né? O Ayrton lá, o Ayrton assiste todas, né, Ayrton? E ele coloca lá, tá aqui assistindo eu, o Arthur e a Maria Amélia. Né? Isso faz uma grande diferença. A pessoa, ela se sente importante, se sente valorizada quando você faz uma colocação que ela escreveu ali na rede social. Né? Então isso é uma grande diferença que a gente tem que tomar cuidado. Exemplo, né? Nós fizemos a live lá que eu comentei com vocês, e essa live que a gente fez lá da festa junina, nós fomos sortear prêmios. Então a gente precisava que as pessoas interagissem. Aí fizemos até uma pescaria virtual. Aí eu falei assim, olha, quem escrever pescaria primeiro vai ter chance de concorrer. Aí na mesma hora todo mundo escreveu pescaria. Nós pegamos 5 primeiros, por exemplo. E as pessoas acharam o máximo, gostaram. Por quê? Porque nesse dia a gente fez ali, o Ministério de Música estava num canto, tocou a música em ritmo mais sertanejo. Isso faz uma grande diferença. Então, a rede, hoje, as nossas transmissões, a gente tem que ter esse zelo, né? A gente não pode pura e simplesmente chegar lá e ir falando e não interagir, né? Então, isso é uma grande diferença que a gente tem hoje. Bom, pessoal, mais alguém? Mais alguma colocação? Fiquem à vontade, vamos interagir um pouco mais. Ô, Weber, Oi, outra Gabriela. pergunta. Vocês falaram aí sobre o YouTube e o Facebook. Eu sei que tem como fazer a transmissão ao mesmo tempo, né? Tanto para o Facebook como para o YouTube. Uhum. Mas o próprio OBS me fornece isso ou eu tenho que baixar um outro programa que permite isso? O OBS ele não permite, tá? O OBS, essa versão aqui não. Essa versão gratuita não. Você tem um outro OBS que é um pago, ele permite. E existe também outros programas de transmissão que aí sim, mas é pago,
Eu não vou falar o nome dos outros aqui não, porque para não gerar polêmica, né? Mas assim, são pagos, né? Tem um Wirecast que ele é pago, aí ele te permite você transmitir para outras plataformas simultaneamente, tá? Eu sugiro assim, hoje eu estava lendo algumas coisas lá antes de vir para cá e dizia assim, você pode gravar, por exemplo, no Facebook, aí quando você entra na conta pelo computador do Facebook, você consegue fazer o download, por exemplo, do grupo de oração. Feito o download, você posta ele lá no YouTube. Então é uma opção que a gente tem também, né? Isso aqui que eu estou fazendo agora, nessa transmissão nossa, eu gravei ela aqui, né? Depois eu vou salvar e vou fazer o upload lá para a plataforma do YouTube. Mas a transmissão ao vivo, nesse caso, uma só, tá bom? É complicado não, Ivone, você vai ver que dá para poder fazer bem. Ivone tá falando, que coisa complicada, mas não. A gente consegue fazer bem. Ivone é youtuber, pra ela é fácil. Youtuber profissional, cara. Isso aí, falando de jeito aí, até parece que ela já não tá lá transmitindo, né? Pessoal, mais alguém? O grupo dela lá pega fogo, hein? Você falou aí do curso que vai ter do OBS aí. Que dia vai ser? O horário? Ainda não defini não, Almir. Eu acho que eu tô de férias, pessoal. O Almir me tirou das minhas férias hoje. Mentira, eu também. Ele também tá de férias. Então a gente saiu de férias semana passada e hoje a gente fez um webinário, né, que é um seminário online, mas a gente pode às vezes marcar isso daí. Eu acho que o desafio que eu quero passar para vocês, eu acho que a gente pode tentar primeiro o desafio e depois a gente marca, talvez para início de agosto, né, Micael, meados de agosto, a gente marca uma nova para a gente poder falar um pouco mais sobre o OBS, né, e ver como vocês aí também tiveram ao longo desses dias aí as dúvidas, né. Então, já que vai ficar para tão longe, né? Você disse, marca um dever de casa aí, o que a gente tem que assistir? Isso que eu vou fazer mesmo. Há tempo. Na realidade, assim, pessoal, o que a gente poderia fazer, né? Nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês tentassem fazer as lives das 3 formas que eu propus aqui. A primeira, só o celular. Eu acho que aí você pode fazer. O Facebook é uma coisa interessante dele, que ele me permite, por exemplo, eu fazer só para mim. Então, ninguém vai ver o que eu estou fazendo lá. Então, de vez em quando, eu vou testar o meu áudio aqui em casa. Eu faço uma live só para mim, vou lá e marco somente eu. Ou se não, por exemplo, eu quero compartilhar com um amigo meu para ele ver como é que está ficando a qualidade da minha imagem e do meu áudio. Aí eu vou lá e marco os amigos específicos no Facebook. Então nós vamos fazer, eu acho que aqui tem representantes de grupo de oração, tem representante também igual da universidade, né, que é o Almir. A gente pode, dentro dessa possibilidade, começar a treinar. Então a gente faz a primeira live utilizando só o celular, e a segunda live, que é utilizando aí o celular conectado na pecinha que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu voltar aqui a pecinha para ver se vocês conseguem ver. Estão vendo aqui a pecinha? Então essa daqui, acho que ela custa R$12, né? 12, 13 reais por aí. Aqui em Catalão, quem é daqui de Catalão, tinha nessas lojas musicais aí, você consegue encontrar essa pecinha. A minha aqui não vou nem falar que eu impresso, porque ela caiu hoje e eu acho que ela estragou, porque ela não está dando, o áudio dela está péssimo, né? Mas acho que a gente podia fazer essa primeira testagem aí, né? E depois, se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo também, eu esqueci de colocar na apresentação, foi meu e-mail, mas o meu e-mail, depois se alguém quiser anotar, é simples, é eberdepaula@hotmail.com. Eu costumo olhar meu e-mail sempre, né? Então, se você quiser mandar aí para mim o e-mail, eu respondo para vocês. Eberdepaula, com H, né? eberdepaula@hotmail.com, tá? Pode mandar aí que eu respondo sim. Micael, você quer fazer alguma consideração? Eu gostaria de saber de vocês, né? Valeu a pena ou não a gente ter feito hoje isso daqui? Porque eu acho que eu quis trazer para vocês um pouco das minhas dúvidas que eu tive no primeiro momento, né? Que eu ficava falando pro pessoal, como é que a gente faz uma live? E ninguém sabia me dizer. E eu fui correndo atrás, pesquisando, e eu tentei sintetizar aqui de uma forma breve os componentes que a gente precisa, o valor que é cada um deles, né? Para todo mundo aqui poder ter uma ideia e a gente começar a melhorar a qualidade das lives. E uma ajuda, pessoal, um favor que eu peço a vocês, ajudem os padres a fazer umas lives com qualidade melhor de áudio, principalmente. Às vezes a imagem tá legal, mas o áudio tá péssimo, porque pega na igreja, a igreja é muito grande, né? Aí pega toda a reverberação do som da igreja, né? Isso daí atrapalha muito, né? Então eu tenho falado, hoje era para ter 2 padres aqui, mas não teve jeito deles participarem, né? Até mandaram mensagem para mim falando que queria estar aqui, mas não puderam. Aí eu peço a vocês, vamos treinar dessa forma, o desafio é esse. A gente tem um e-mail de todos vocês, eu pedi para o Heitor depois preparar junto com o Micael,
um material para vocês terem como base, por exemplo, para fazer a página do grupo de oração no Facebook, né? Um material editável, né? Por exemplo, um slide de PowerPoint, para que vocês possam estar fazendo isso daí, essa transição, né? Isso aí fica bacana. Ó, teve alguém que colocou aqui que Pires do Rio tem uma transmissão bacana. Eu já fiquei até sabendo já, o pessoal já comentou comigo que Pires do Rio tá bem, né, Paulinho? O Pires do Rio aí tem uma equipe muito boa que está ajudando nas transmissões aí, isso é muito importante. Aqui na nossa paróquia, quem tem ajudado aí sou eu, Euler, o Douglas, né, o professor Edicarlo, que é outro também que ajuda a gente lá. E a gente tem buscado, através dessas ferramentas aqui gratuitas, né, por exemplo, através do OBS, que é esse programa gratuito que eu mostrei para vocês, melhorar essa qualidade aí, tá bom? Micael, oi, pode perguntar, Gabriela. Primeiramente, você perguntou se valeu. Nossa, valeu muito. E eu lamento que só agora, né? Se tivesse sido bem no início, talvez já estaríamos fazendo as transmissões. Mas no início eu também não sabia fazer, Gabriela, então não adiantava nada. Eu só tenho mais uma dúvida com relação à sua tarefa aí, a terceira opção, que é colocar esse aplicativo de OBS, a placa de som, né? Ah, sim. Se colocar essa placa de som, porque o que acontece? Nós tentamos usar a mesa de som e a caixa de som, mas deu eco, por causa do lugar que era muito fechado, né? Porque como a internet não chegava na igreja, nós fizemos em casa mesmo. Uhum. Só que começou a dar eco. Será que com essa placa de som vai tirar esse eco? Tira. Ou... Tira sim. Assim, o ideal é essa outra plaquinha aqui. Acho que você não vai conseguir ver, mas lembra aquela que eu mostrei lá, que é a Guitar Link? Sim, uma branquinha. A branquinha. O Guitar Link, ela é melhor para tirar o eco, sabe? Então, se você observar, a gente aqui, o próprio OBS, se você utilizar o OBS, ele tem uma opção que é de retirar ruídos. Então ele ajuda, você consegue tirar um pouco dos ruídos aí também que tem ao longo da transmissão, tá? Sim, obrigado, valeu. Nossa, valeu muito, viu, Weber? Que legal, Se então. pudesse ser antes, viu, o próximo encontro, melhor. Não, vamos ver se a gente consegue agendar aí e coloca pro pessoal. Mas eu quero ver os desafios. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as transmissões em 2 canais. Uma pelo Facebook, do grupo de oração, e vocês vão marcar a RCC Catalão, tanto no Facebook quanto lá no Instagram, para a gente poder ver. O Heitor, que é o nosso... Heitor, fala oi para todo mundo aí, o pessoal te ver. Cadê o Heitor? Oi! Abra a sua câmera, Heitor, para o pessoal te ver. Tô bonitão abrindo. aí. Abriu. Pronto. Aí, Aí, ó, tá bonitão aí. Então o Heitor, que é o nosso, que tá fazendo aí, às vezes, nossa de comunicação social aqui do Ministério Jovem da cidade, da diocese, né? O Heitor vai ficar responsável por fazer essa captação. Então você vai lá marcar a gente no Instagram lá, ó, que a gente fez a live, né? E a partir dessa live aí que vocês vão marcar a RCC Catalão, YouTube, Instagram e também pelo Facebook, o Heitor vai pegar as imagens de vocês para a gente poder estar vendo, tá? E vai dar um feedback para vocês, olha, pode melhorar o som assim, tá ficando um ruído aqui. Eu acho que isso daí é muito importante, pessoal, a gente ter essa interação aí entre a gente, tá? Então esse grupo aqui, nós tínhamos 37 inscritos, eu até brinquei e falei que se desse 20 estava bom. Né? Eu costumo dizer assim na universidade que tudo que é gratuito, às vezes as pessoas não dão tanto valor, né? E se a gente tivesse cobrado R$5, viu, Heitor? Talvez tava todo mundo aqui, porque fala, eu paguei 5, cara, eu tenho que ir, né? Mas não, vacilou, hein? Tem que cobrar 10, não, hein? 10, né? Pensa só. Mas foi muito bom, pessoal. Assim, eu particularmente, como eu sou professor da universidade, né, eu gosto muito de compartilhar conhecimento. E estar aqui com vocês, para mim, foi muito bacana. Eu gostei demais de estar aqui com vocês e poder a gente estar fazendo essa interação aqui, tá? Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, mais alguma observação, fique à vontade, tá? Vou dar mais esse tempinho para depois passar para o nosso coordenador do Ministério Jovem aí para poder falar alguma coisa. Eu tenho uma perguntinha. Você falou da mesa de som, que já existem mesas mais modernas, mais plug and play, talvez, não sei. Tem sim, Almir. Inclusive eu comprei uma do Wish, tá? Paguei R$230. Ela vem já com saída. Ela é Wi-Fi, ela tem wireless com computador, então assim, ela já
Não precisa dessa parafernália. Da mesa já joga direto no computador e já reconhece. Tem a opção também de tentar, pessoal, da mesa de som direto pro computador. Então você vai utilizar aquele cabo RCA que eu mostrei para vocês lá, ou o XLR e conectar direto na saída, na entrada de microfone do computador. É uma outra opção. Né? A gente faz assim, né, Heitor? Acho que a gente tem só aquela pecinha branquinha aqui divide, sua. né? Que é o que entra no celular, né? Só que a gente faz cabo, sabe? A gente, como a gente tá meio quebrado financeiramente, sabe? A gente não gastou quase nada. Acho que a gente comprou só a pecinha, né, Heitor? Só a pecinha, né, Micael? Só a pecinha e o cabo, né? E essa mesa aí mais moderna é tão mais cara que a mais antiga, hein? Não. Hoje em dia, todas elas praticamente, Almir, todas elas hoje praticamente já saem com essa saída para o computador já. A mais simples, ela custa no máximo R$300, você consegue comprar uma de 2 canais que, para quem vai fazer uma transmissão como essa nossa aqui, é mais que suficiente. Ô, Heber, quando você disponibilizar essa gravação, o material lá no grupo do YouTube, o pessoal aqui podia compartilhar, né? Como é que, lá nos comentários, como que eles fazem as transmissões, para a gente ter noção, porque, por exemplo, o Micael que citou, né? Não gastei quase nada. Uhum. Aí, se eu tiver material igual ele colocou lá, eu posso estar usando para mim, entendeu? Cada um ir compartilhando o que está fazendo, qual material está usando, eu acho que é uma boa opção, né? Eu vou dar uma sugestão para vocês, assim, pessoal. O Heitor, você podia colocar para a gente aí o seu e-mail ou o telefone do WhatsApp, Heitor? Porque aí o pessoal manda o número do WhatsApp para você e a gente monta um grupo lá. Pode ser, pessoal? O que vocês acham? A gente monta um grupo no WhatsApp e a partir do WhatsApp lá a gente vai trocando experiência, que eu acho que isso aí é importante, né? O Acrisio colocou aqui uma observação importante. Ó. Nós estamos com 946 inscritos atualmente lá na RCC Catalão. Nós precisamos de 1.000, então eu preciso da ajuda de vocês para a gente chegar nos 1.000, pessoal. Me ajudem, por favor, né, para a gente poder fazer uma transmissão mais baratinha. Vai lá, Micael. Tá quase. Eu estava pensando aqui, como a Gabriela falou aí, né, que a gente quase não gastou tanto, sabe? Talvez a gente podia falar com ele, para organizar com o Heitor, de talvez a gente gravar tipo nos bastidores, sabe? Deixar salvo mesmo. Aí mas o Heitor gravava aqui como é que a gente monta rapidinho, né? E a gente posta lá no YouTube da RCC, né? Que a gente monta, faz tipo uma montagemzinha, sabe? Dá um pouquinho de acelerada no vídeo, para não ficar um vídeo lento, né? E a gente consegue mostrar como é que faz os bastidores, de como a gente faz uma live, sabe? Acho que vai ser interessante, né? Boa, gostei. Boa, muito boa. A gente coloca lá no YouTube da RCC Catalão, né, Micael? Muito bem. Pessoal... muito bom, Micael. Outra coisa. No segundo semestre aí, eu não sei quantos aqui são de Ministério Jovem, né? Mas nós temos uma proposta aí, que a gente estava discutindo já inicial, a gente fazer uma live pela Diocese, né? Coordenada pelo Micael aí, de diferentes lugares, né? Por exemplo, Pires do Rio, Orizona. Gabriela, você é de onde? Eu sou de Araxá, Minas Gerais. Araxá. Quem sabe Araxá entra também, hein, Micael? Fica bom, hein? Chique, hein? Fica chique demais. Araxá entrando fazendo participação especial. Mas a gente fazer essas interações, esse dia que a gente quer fazer uma live bem bacana, e a gente viu aqui que através dessa plataforma aqui também associada, que é o Google Meet... Eu tava conhecendo esse rosto aí, mas não sabia quem era. Ah, tá vendo? O Euler é de Araxá também. Viu? O Euler é de Araxá também, viu, Gabriela? Hoje ele tá aqui me ajudando em catalão, viu? Então a gente tem esse desafio também, e lógico que se todo mundo aqui, dentro desse intervalo de tempo, daqui até agosto, a gente já conseguir se capacitar melhor, todo mundo aqui é convidado, né, a nos ajudar nessas lives, né, Micael? Que a gente tava pensando assim, porque a gente vê que nessa época de pandemia, que a gente não consegue estar próximo, da gente poder se unir nesse momento de dificuldade, né? Porque é igual o Weber falou desde o começo, que a gente tem que tentar inovar, sabe? Porque nós somos né? Acho que o Weber falou que alguns não é da renovação, mas a maioria são, né? Nós temos que renovar a nossa forma de evangelizar, sabe? Então a gente estava vendo, né? Estudando essa possibilidade de fazer uma live com pessoas, né? De outros lugares
que acho que aqui tem Pires do Rio, aqui dessa live tem Orizona, né? Tem Araxá, né? Que é em Minas. Então, a gente podia, vendo como vai ficando as lives, né? Se a gente consegue, se todo mundo usar o mesmo sistema, o OBS, né? A gente poder fazer uma live bem, bem massa mesmo, sabe? Que alcança tanto os jovens quanto o grupo misto, né? E a gente fala Ministério Jovem assim, entre aspas, né, ué? Mas é pra... Você já tá velho já, Micael. Eu já tô velho. Já vai ser pai, ué. Não... Se olhar aqui, tem uns cabelos brancos. Não, mas o espírito é jovem ainda. Mais que eu, viu? Não, fala isso não, Ever. Então, a gente tava tentando organizar para poder fazer uma coisa bem interativa, assim, sabe? E de muita qualidade, né? Ó, a Lucília pode ajudar, viu? Porque ela já tá experiente aí, viu? Pode pegar. Imagina, traz uma Canon. Tô aqui. Então a gente pode organizar, né, Weber? Eu gostei muito. Olha lá, Lucília. Lucília, como é que você tá? Tudo bom? Sumiu, e todo mundo sumiu, né, Lucília? Uai, como que não some, né? Pra ver vocês só por aqui, né? Mas que bom que a gente se encontrou aqui hoje, né, pessoal? Que bom que tá aqui, né? Muito bom, eu gostei demais, viu? Vou aproveitar o gancho, então, aí do Micael, e eu acho que, falando nessa questão de proximidade, achei importante a gente lembrar que, assim, eu vejo que tem muita gente vendo as lives aí dos grupos de oração como concorrente um do outro. Triste isso, né? Porque o grupo o grupo faz assim, o outro faz assado, o outro fez isso, fez aquilo, essas comparações. Gente, isso é tão feio, nós somos um movimento da igreja, tá todo mundo em prol da evangelização, né, de estar tentando levar um conforto, uma proximidade com Deus nesse momento, e o povo fica aí criando. Mas vamos lutar, vamos com fé aí que Deus vai abençoar aí, que a gente vai conseguir. Amém. E parabéns a vocês por essa iniciativa aqui desse momento aqui, né, vamos falar assim, um curso, né, o início de um curso. É quase falar. Isso, né? Professor é doido para dar curso, né, Lucília? Né? Mas eu acho bem bacana. E eu vou fazer só uma observaçãozinha aqui também com relação às lives. Eu acompanho vários grupos também, né, no Facebook, e eu tive uma preocupação. Eu não quero que vocês vejam isso como uma afronta, vamos falar assim, né? Mas é a forma de divulgar a própria live. A gente vê, assim, as pessoas às vezes estão preocupadas com a própria live, mas esquecem de fazer uma boa divulgação. Quando que vai ter, de colocar horário, né? Dentro do Ministério de Comunicação do Estado, teve uma formação recentemente, eu não fiz, mas teve uma pessoa do nosso grupo que fez, que fala de alguns pedidos que a renovação tem, às vezes de colocar a logo da renovação, e são cuidados que a gente acaba, às vezes por falta de informação, não sabendo. Então, acho que às vezes também pode ser um ponto que a gente pode tocar futuramente nessa forma de divulgar. E lembrando que não precisa de nada muito profissional. Eu mesmo faço, eu faço a maior parte das artes do Mãe de Deus e eu uso PowerPoint. Vou ser sincera, no PowerPoint tem o Canvas aí, que é um site, tem um aplicativo também, né, que ajuda bastante e consegue. Logicamente, eu também tenho que aprender e vejo e fico olhando meu próprio trabalho de forma crítica, mas tentando melhorar. E fica aqui também uma dica para todo mundo. E até mesmo por isso, Lucília, esses pontos que você tocou são muito importantes, né? E a gente compartilhar o conhecimento, como a gente está fazendo aqui, é uma prova muito grande que vocês que estão aqui não se sentem concorrentes, né? Mas pelo contrário, que a gente aqui quer crescer junto, isso que é o mais importante, né? E a ideia de, quando eu pedi para o Heitor para a gente tentar fazer uma padronização, é justamente para isso. É para mostrar a importância de ter o logo da renovação, né? A importância da gente saber compartilhar as coisas entre nós, né? E eu, assim, enquanto coordenador da renovação de Catalão, eu tenho ficado muito preocupado com isso daí, né? E às vezes a gente vai tocar em determinadas, entre aspas, feridas, né? E tem muito ataque, né? Então eu particularmente, assim, tento colocar para as pessoas de uma forma importante. Por isso que no início da apresentação, se vocês perceberam, eu trouxe o porquê que a gente tem que fazer uma formação como essa aqui e quais os cuidados que a gente tem que ter. Né? Exato. Quais os cuidados que a gente tem que ter. Até um dia conversando com a Ivone, falei assim: Ivone, vai na minha rede social e vê se tem alguma discussão política lá. Vai na minha rede social e vê se eu brigo com alguém. Por quê? Porque
nós, enquanto líderes, enquanto servos de grupo de oração, nós não podemos entrar nessas picuinhas. Né? Não tem. Não pode. Então, assim, boas colocações, viu, Lucílio? Pode ter certeza. Nesse grupo aqui, o nosso objetivo é compartilhar. Não tem concorrente, não. Que bom, graças a Deus. Eu estava pensando aqui, em cima do que a Lucília falou, talvez aquela formação, não sei, né? Talvez pode-se dizer assim que o Heitor, né? Que a gente pode organizar para falar sobre página, né? Como divulgar seu grupo de oração, como organizar uma página, a gente pode incluir tudo isso, né? De como fazer uma boa divulgação, né? Porque a gente sabe que propaganda é a alma do negócio, né? Então, a gente vê propaganda em tudo, né? Então, a gente tem que fazer uma boa propaganda do Espírito Santo, de Deus, da nossa live, do nosso grupo de oração, do nosso movimento, da nossa igreja. Então, eu vejo assim que a gente pode organizar isso aí, né? Para a gente poder passar para as pessoas também. O tempo que a gente gasta fazer uma coisa mal feita, a gente faz uma coisa bem feita. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Eu, particularmente, assim, eu tenho 40 anos de idade e eu busco fazer o seguinte, toda a minha vida, eu falo isso pro meu filho agora. Faça bem feito, porque você faz uma vez só. Né? Então, isso aí é muito importante, a gente ter esse cuidado. Mais alguém fazer alguma observação, pessoal? Tá lançado o desafio, então. Nós vamos fazer as lives dos nossos grupos de oração, ou aquelas pessoais também. Eu fiz uma pessoal muito interessante com o Hernandes um dia pelo Instagram dele. Opa, Heber. Fala, Cris. Eu tô vendo você com as crianças aí. Nossa, vamos ver se elas me deixam falar aqui. Vai lá, cara. Só comentando aqui, a respeito do que a Lucília falou, eu também tenho contato com muitos grupos de oração de outros lugares, né? Porque a minha formação do Ministério de Universidades Renovadas veio de Minas Gerais. E lá eu tenho contato com pessoas não só de Uberlândia, Patos de Minas, Belo Horizonte, e também por fazer parte do... Não tem atenção? Me lembro. Fazer parte do Terço MUR, né, que é o terço do Ministério de Universidades Renovadas. Eu tenho sentido o seguinte, tem muita gente que está, na verdade, saindo dos grupos do WhatsApp. Minutinho só. Excesso de informação também, pessoal, prejudica, viu? É aquilo que eu comentei, a gente tem que saber preservar os nossos contatos, ter cuidado dos nossos grupos de WhatsApp, para que as pessoas possam se sentir amadas e acolhidas. É isso que a Cris está colocando aqui também, né, Cris? Então, porque eles têm falado assim, eu até compartilhei com meus amigos que eu tenho sentido que o pessoal tá com muita informação. Lives, né? Tem um monte de lives aí, tem um monte de conteúdos diários, todos os dias. Missas, tem vários horários de missas ao vivo, todos os dias, se o pessoal quiser acompanhar. Né? Eu até no meu grupo lá da UFCAT, eu tenho compartilhado poucas coisas lá, porque eu tenho sentido que o pessoal está sobrecarregado de informações. Então, eu acho que talvez não é nem o excesso, a quantidade de informações que a gente vai passar, mas o período também, né, a periodicidade, que o pessoal lá de Uberlândia, por exemplo, eles fazem... Toda semana está tendo grupo como se tivesse presencial. Só que as participações estão muito, muito baixas. Está praticamente só com os servos. Entendeu? As participações ao vivo durante os grupos de oração. Por quê? Porque o pessoal tem muita opção na internet. Então, eu acho que, de repente, a gente não fazer tanto conteúdo, mas fazer um conteúdo, como o Heber está falando, né, com mais qualidade, né, com, sei lá, como a gente estava fazendo antes, né, você estava levando lá 3 coordenadores para ter uma roda de conversa e passar. Eu acho que talvez chame mais a atenção do pessoal, desperte mais a atenção do pessoal, porque tem muitas coisas, né? Eu acompanho vários canais na internet, e tem muita informação, formação mesmo, né? A gente está tendo essa formação agora. Teve a formação lá da RCC de Goiás, há pouco tempo.
Eu até me inscrevi nela e ainda não consegui ver tudo que eu tinha que ver, porque eu preciso de paz, né, de silêncio, para poder assistir. Com criança não é as fácil. informações. Não é não. Então, é isso. Mas complementando um pouco a fala do Cris, pessoal, é interessante assim, ó, isso que ele falou do excesso de informação, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou dar um exemplo do nosso grupo de oração aqui, a Cris. Nosso grupo de oração, ele tem feito uma vez por semana, e ao longo da semana nós vamos fazer inserções pequenas, né, para poder o pessoal acompanhar, ver o que aconteceu ali ao longo da semana, e isso tem impactado muito positivamente, né? Nas últimas lives nossas aí, média de comentários é 500 comentários, né? Teve um que nós tivemos quase 1000 comentários, que foi o dia que a gente fez a festa junina, né? Mas por quê? Porque a gente fez uma coisa preparada, bem elaborada, para que as pessoas possam participar, né? Então, o número de pessoas que nosso grupo tem atingido agora tem só crescido. Por quê? Justamente porque a qualidade da live é uma coisa, o conteúdo que se leva é muito importante, tá? Então, assim, isso daí tudo faz uma diferença muito grande no nosso trabalho, viu, pessoal? Então, o Micael, até a gente conversou um pouco sobre isso, né? Para a gente conseguir fazer uma formação um pouco sobre live, sobre a qualidade do material que a gente tem que apresentar, a padronização, a importância de se falar um pouco sobre o que é a renovação, né? Então, isso daí tudo a gente tem tido essa preocupação. Bom, nós já avançamos bem a hora, né? Era até 9 horas, já são 9h30. Bom que ninguém arrastou o pé, né? Isso é muito importante. Fico muito feliz aí e agradeço vocês também pela paciência comigo, né? E nós vamos sim ter um outro momento, certamente. Quero que vocês façam esse desafio. Marque o nosso lá, RCC Catalão, para a gente ver vocês, como vocês estão. Nós vamos fazer esse grupo do WhatsApp. Eu acho que o pessoal não pôs o número aqui, ou melhor, depois manda no privado para o Heitor, né? Não vai adiantar colocar muito número aqui, mas manda lá. O número do Heitor é 64, vou divulgar para a internet inteira ouvir, né? 6499 65 55 500. Então, manda lá o WhatsApp para o Heitor, que o Heitor vai montar um grupo lá para a gente poder trocar experiências sobre as lives, né? Para a gente poder tentar, pelo menos entre nós aqui, de novo reforçando a fala, que não tem concorrentes, mas sim amigos que vão estar juntos para melhorar a qualidade do trabalho da Renovação Carismática Católica, não só da cidade de Catalão, mas toda a diocese de Goiás e Minas, né, Micael? É isso aí, ué, tem que alcançar mais. Meus amigos, eu agradeço demais vocês, viu? Então, eu vou encerrar aqui o que eu estou gravando lá para mandar depois pro canal lá do YouTube, né? A sala aqui fica ainda aberta. Um grande abraço a todos. Quem quiser continuar para a gente